Que Deus abençoe cada um de vocês que se dispôs a tirar esse tempo. Como a gente sempre fala, essa reunião mensal é muito importante para todos nós, mas nós queremos considerar esse tempo como um tempo de fortalecimento, de orientação, de renovação para a gente continuar orando. Nós não oramos uma vez por mês, espero que não. Que nós possamos orar diariamente, especialmente nesse tempo, mas sempre, né? E eu quero lembrar, acho que todos devem ter feito essa lembrança que Deus levantou algumas campanhas de oração esse ano, como a gente nunca tinha visto. Então, isso é sinal de que Deus realmente estava já despertando. Nós não sabíamos, ninguém sabia que ia acontecer esse ataque, que ia acontecer essa crise. A oração que muitos estavam fazendo e que nós continuamos fazendo é realmente pela conversão, pela consumação de todas as coisas, pela volta de Jesus. Então, nós continuamos firmes nesses propósitos. Então, muito importante que nós continuemos firmes nesse propósito de oração e para ver o que o Senhor quer realmente fazer. Como a irmã Ádila bem colocou, nós temos alguns alvos, estamos orando, queremos sempre orar de acordo com a vontade de Deus. Existem coisas que são claras para nós, por exemplo, que Deus quer se revelar, que Deus quer trazer conversão, que Deus quer preparar o caminho para a volta de Jesus. Nós temos algumas coisas bem claras. Os detalhes, isso já é o começo de uma conflagração maior. Essa oração que ela pediu para que não espalhe esse conflito para outros países é a nossa oração. Agora, se Deus estiver já encaminhando as coisas para o grande confronto final, a gente não sabe, a gente pensa que não, e sempre nós vamos orar pela paz, sempre nós vamos orar pela vitória, mas nós sabemos que existem aspectos do plano de Deus que nós ainda não sabemos. Então, nossa oração, até ouvi agora de manhã, a gente acompanha vários irmãos que têm falado, principalmente o irmão Asher, né? Ele sempre está colocando alguns vídeos, compartilhando, e uma das coisas uma palavra que eu ouvi hoje, ele estava dizendo assim, nossa oração é que a guerra acabe rápido, com um relâmpago, que Deus defenda, que Deus faça coisas sobrenaturais, e realmente nosso desejo é que Deus se manifeste, como nós cantamos, que não seja por causa do poderio superior, mas que seja por causa da intervenção de Deus, que ambos os lados possam ver Deus se movendo, né? Quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, o povo de Israel viu a intervenção de Deus, mas os egípcios também viram que era Deus que estava em vários momentos, até naquelas pragas, os magos falaram assim, isso é dedo de Deus, isso não está além do nosso poder. Então, nós desejamos mesmo que haja uma manifestação de Deus, mas nós sempre vamos orar, e foi essa palavra que eu ouvi hoje do Asha, que Deus seja glorificado. Como que Deus vai ser glorificado? Nós ainda não sabemos. Deus permitiu, já aconteceu esse ataque, um ataque bárbaro, um ataque cruel, um ataque monstruoso, uma coisa assim terrível. E vai dizer assim, Deus estava dormindo, Deus não sabia que ia acontecer isso? Claro que não. Então, tem muitos fatores, mas o nosso desejo é que haja arrependimento, haja revelação e que as coisas encaminhem para a volta de Jesus. Então, nós não devemos nunca desanimar. Muitas coisas podem acontecer aqui no Brasil, no mundo inteiro, muitas coisas vão acontecer e nós precisamos estar firmados em Deus.
mas crendo que em todas as situações, as piores possíveis, Deus torna aquilo para o bem. O holocausto terrível na história, Deus trouxe daquilo a nação de Israel. Então, são coisas assim que, no meio de situações terríveis, Deus é capaz de trazer a vitória e glorificar seu nome. Então, acima de tudo, que Deus seja glorificado, acima de tudo, que as pessoas de ambos os lados possam conhecer a Deus e que realmente assim nosso desejo sim é que todas as fortalezas, todas essas obras malignas, todas essas estruturas do mal sejam eliminadas. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Eu queria compartilhar uma uma espécie de, eu não sei se eu chamaria de uma ilustração, mas assim, veio para mim ontem à noite, porque como a irmã Adova falou, assim, no mundo inteiro tem lados, né, como na política, como na religião, como em tudo, assim, existem extremos, existem lados opostos, existem notícias, enfim, tem muita coisa, assim, que às vezes pode nos deixar um pouco confusos. E, principalmente, assim, eu queria focar num ponto que pode nos trazer alguma dificuldade, porque muita gente, muitos líderes políticos, muitos meios de comunicação, muitos influenciadores estão culpando muito Israel por estar atacando e matando os civis. Então, uma coisa assim que pode nos ajudar, eu não sei, para mim foi uma coisa assim que me ajudou a enxergar um aspecto de distinção é que Deus tem um propósito, isso que nós temos falado, Deus tem deixado isso muito claro, nem todos os cristãos entendem isso ainda, infelizmente, mas nós cremos claramente que Deus tem um propósito para a nação de Israel, tem muita coisa na profecia, tem as promessas, tem a terra, tem o chamado de Deus, tem muita coisa assim que Deus não voltou atrás e que Deus vai cumprir. Então, quando nós pensamos no conflito, nós podemos pensar, Deus se importa com o povo de Israel e não se isso às vezes fica essa impressão fica, né, que Deus, os cristãos acreditam, os judeus acreditam que Deus se importa com os judeus, mas não se importa com os outros. Então, tem uma história bem no início com Abraão que eu acho que pode nos ajudar, pelo menos me trouxe assim uma certa clareza quando eu penso sobre essas acusações, esses conflitos e essa dificuldade, assim, de entender se Deus ama os judeus, será que Ele não ama os outros povos? Em Jesus, todos os povos, como pessoas humanas, todas têm valor igual diante de Deus. Então, eu lembrei de uma história, nem vou ler aqui, mas vocês sabem, conhecem a história, está em Gênesis 17, quando Deus prometeu para Abraão, bem no finalzinho do tempo de espera, né, que já estava chegando a hora de Isaac nascer, então Deus falou, já tinha nascido Ismael, né, em Gênesis 16, e aí Deus falou com Abraão, não, mas a Sara vai ter um filho, filho da promessa, vem Isaac, e Abraão, que já tinha um filho com Agar, né, Ismael, ele ficou talvez um pouco incrédulo, mas também ele amava seu filho. Então, quando Deus prometeu Isaac, ele orou para Deus. Ele falou assim: Deus, mas abençoa Ismael, que Ismael possa viver na tua presença. E a gente tem a história de Agar, como o anjo do Senhor apareceu para Agar. Então, nós temos a revelação clara que Deus não se importa somente com judeus, ou nós poderíamos transferir hoje, Deus não se importa somente com cristãos. O povo, né, nós fomos enxertados, então nós fazemos parte do povo escolhido, e Deus quer nos proteger, mas Deus não se importa com outros povos. Então, Deus respondeu, o que Deus respondeu para Abraão, quando Abraão pediu? Deus, por favor, que o Senhor abençoe Ismael. O que Deus respondeu? Deus respondeu, sim, eu vou abençoar Ismael.
Mas o chamado da promessa vem através de Isaac. Então, eu não sei se fica claro para vocês, mas assim, essa ilustração, essa história veio na minha mente para entender esse dilema que é verdadeiro e nós não devemos, nós não somos a favor daqueles que defendem Hamas ou que não acham que é tudo igual, nós não acreditamos assim, mas nós sentimos sim pelos palestinos, nós sentimos sim pelos civis palestinos que estão morrendo também. Então, como Abraão pediu, Senhor, abençoa também Ismael, o coração do Pai, o coração de Deus, que quer abençoar todas as nações por meio de Abraão, que Jesus falou, ide a todas as nações, esse coração de Deus por todos os povos é o coração de Deus. Porém, tem um plano, tem uma estratégia, como Amã, no livro de Esther, como Faraó, que quis matar os meninos que nasciam no Egito, como Herodes, que matou as crianças quando Jesus estava nascendo. Existe um plano contínuo durante toda a história de acabar com o chamado, com a promessa, com a estratégia de Deus de trazer redenção para o mundo. Então, em termos de chamado de uma nação, não é igual Israel com Palestina, com Egito, com o Brasil, com Estados Unidos, com Inglaterra, não é igual, porque Deus tem um chamado, e esse é o nosso coração. Nós estamos orando, nós estamos buscando de Deus esse novo homem, nós estamos buscando essa união entre judeus e gentios, nós estamos voltando à nossa raiz para realmente entender as promessas e o chamado de Deus para nós. Então, agora, em relação a indivíduos, ao amor de Deus por pessoas que estão sofrendo, né? A gente escuta histórias continuamente. Uma mãe palestina foi atingida num bombardeio e deu à luz e logo em seguida morreu. Então nós choramos, né? A dor dessa criança que ficou órfã é semelhante à dor de uma família judaica que também foi atingida. Então, nosso coração chora por ambos. Agora, o propósito de Deus é diferente porque Deus tem um propósito, Deus é contra esse plano satânico de aniquilar e de tirar o seu povo, o povo da promessa do seu lugar devido. Então, eu não sei se ajuda, mas para mim foi muito interessante assim pensar, isso ajuda a gente a sentir. Uma frase que também ouvi esses dias, também assim, se nós somos o novo homem, se nós somos o povo que se uniu, judeus e gentios, e nós estamos unidos com nossos irmãos, então a dor e o desafio e a situação dramática que nossos irmãos enfrentam em Israel e os irmãos messiânicos aqui no Brasil, eles estão sofrendo muito, né? Alguns têm, o nosso querido irmão Daniel Woods, ele tem um filho que estava com passagem comprada para Israel antes de surgir esse ataque, e ele não conseguiu, ele tinha escala, não sei se iria parar um dia nos Estados Unidos, ele foi para os Estados Unidos, estourou o ataque, ele não conseguiu até agora, não conseguiu chegar em Israel, mas ele faz parte, já morou lá, então ele faz parte dos reservistas, e ele quer ir para lá. E nós conhecemos, né, o irmão Eitan Shishkov, que veio ao Brasil, tem 2 netos e um genro no Exército, Rafael Almeida, e assim, né, temos muitas. Nós conhecemos e os irmãos messiânicos no Brasil estão com o coração partido. Então, a dor deles é a nossa dor. E nós queremos realmente estar unidos com eles nesse momento. Isso faz parte do nosso chamado de fazer parte do novo homem, né?
E só uma palavra assim para. Eu sei que muitos estavam orando, nós todos estávamos orando para essa reunião, que não aconteceu no dia 17, 19 de outubro, né? E não sei se alguns, acho que nem todos sabem, né, que essa reunião já tinha sido planejado anos antes, uns 2 ou 3 anos antes, eles tinham marcado para 2022 essa reunião deveria ter acontecido. E aí, por causa da pandemia, adiaram, marcaram outra data, né, para esse ano, e agora não tem data marcada, evidentemente, ninguém sabe o que vai acontecer, mas isso, eu só queria, assim, isso é um assunto de oração, mas eu queria dizer uma coisa importante para nós, né, no TJC2, é saber que isso não tira o nosso, assim, isso não nos faz sentir assim, nossa, Deus não está abençoando, que vai acontecer agora? Sim, nós não sabemos o que vai acontecer, e, na verdade, o segundo concílio, rumo ao segundo concílio, esse segundo concílio, ninguém sabe. O Martin Waldman, que recebeu essa visão, essa direção de Deus, ele não sabe quando vai acontecer, se vai acontecer. O que nós sabemos é que esse movimento para o novo homem é de Deus e vai continuar. Então, nós continuamos tão firmes quanto antes, nós estamos orando. Orem conosco, todos vocês. Agora, em novembro, nós vamos tirar um final de semana para buscar de Deus os próximos passos. Orem para que Deus continue abrindo caminho para nós nos aproximarmos dos irmãos messiânicos no Brasil. Orem pela geração mais jovem, a Now Generation, para que haja uma abertura de portas, uma abertura de caminhos para saber como se engajar, para saber como servir ao Senhor nos seus propósitos. Ore para que a visão de Deus possa alcançar as igrejas. Enfim, nós continuamos. Não houve nenhuma derrota, nenhuma sensação de que, puxa, né, estávamos orando tão firme para isso, agora não aconteceu, agora ficamos sem chão. A nossa vida é constantemente, planos de Deus são superiores, às vezes nós não entendemos, não sabemos, Deus começa a mostrar, nossa vida é uma vida de dependência dele. Então, vamos continuar orando nesse sentido, porque Deus não foi tomado de surpresa, Deus não foi derrotado, Deus continua firme no seu propósito. O livro de Esther é um livro maravilhoso para pensar sobre tudo isso, que surgiu um plano maligno, parecia que tudo estava perdido. Se você tiver a oportunidade, leia, leia todo o livro de Esther, mas assim, no capítulo 3 de Esther, surge esse plano de Amã para assim, ele fica bravo com Mordecai e ele não quer só se vingar de Mordecai, ele quer eliminar todo o povo judeu em todo lugar. E aí ele conseguiu fazer o rei fazer um decreto e marcar a data para que isso acontecesse. Aí, se você lê o capítulo 4 de Esther, Mordecai vai no meio da praça e chora e levanta a voz. Ele chora e todos os judeus na capital e por todo o reino, Senhor Deus, né? Lembra que o livro de Esther nem fala do nome de Deus, mas eles não sabem o que pensar. E Deus nunca estava ausente. E se você lê o livro de Esther, desde o primeiro capítulo, quando a rainha é deposta, Deus estava preparando tudo, Deus estava encaminhando tudo para uma grande solução. Naquela ocasião, os judeus não foram mortos, mas a Bíblia fala de outras situações. O que eu quero enfatizar é que Deus é, tem um plano, ele continua firme, ele nunca é derrotado. Jesus passou pela morte e não foi derrotado, então que nós possamos ficar firmes, orando pelo povo de Israel, nos unindo e orando por todos os povos para que a glória de Deus apareça e que o Senhor possa usar
tudo isso que está acontecendo para trazer o seu reino. Senhor, nós estamos orando, temos orado, queremos orar com ainda mais intensidade pela conversão, pela revelação, ó Deus, do Senhor para teu povo. Nós sabemos que vai haver um grande dia profetizado por Zacarias, em que todo o povo de Israel vai ter o véu retirado e vai conseguir ver aquele que foi trespassado. Mas mesmo agora, nós sabemos já de vários testemunhos de pessoas já há vários anos, pessoas têm tido experiências sobrenaturais com o Senhor. E sabemos também que em guerras passadas, no início do Estado de Israel, quando o povo estava bem fraco em relação aos inimigos, o Senhor fez intervenções. Então, Senhor, nós cantamos hoje que nós não devemos confiar em cavalos, em mísseis, em armamentos, em dinheiro, em alianças. Ó Deus, sabemos que é muito difícil isso quando tem dinheiro, quando tem armamentos. O Senhor dê não só estratégias, mas que o Senhor dê um espírito de humildade, um espírito de olhar para o Senhor, um espírito de dizer: nós não somos capazes de fazer isso, nós não somos capazes de derrotar o sistema, de derrotar a estrutura diabólica do Hamas. Nem um exército é capaz de fazer isso sozinho. Então, que eles possam, de alguma maneira, depender do Senhor, que eles possam buscar ajuda do Senhor. Nós ouvimos também testemunhos que todas as pessoas que são abordadas nas ruas da cidade de Jerusalém, todos estão, aqueles que não são religiosos, estão dizendo: nós estamos orando, nós estamos orando. Então, Senhor, nesse momento tão angustiante para a nação de Israel, que o Senhor possa se revelar, que muitas pessoas, e que venha o dia em que todos possam olhar para Ti, Senhor. Essa é a nossa oração e o nosso clamor a Ti, Senhor, que realmente seja um momento especial para que o povo judeu possa olhar para Ti, para que os líderes possam entender a sua fraqueza, todo o sistema de Israel foi pego de surpresa, eles foram humilhados, que nesse momento eles possam realmente buscar ajuda em Ti, Senhor, porque se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam as sentinelas, em vão lutam os soldados. Então nós oramos a Ti, Senhor, para que o Senhor se revele, e queremos também que haja uma fonte aberta para o povo árabe, para da faixa de Gaza, de Cisjordânia, da Síria, do Líbano e de todos os povos. Temos ouvido falar que há muitos se convertendo no Irã. Então, Senhor, continua a tua obra de alcançar os povos, Senhor. Esse é o nosso desejo e o nosso clamor nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos, então, continuar guardando esses pedidos e continuar atentos àquilo que Deus quer nos mostrar. Nossa batalha é contínua, então continuemos em oração, que o Senhor continue tocando em nossos corações. Muito bom participar junto com os irmãos e ouvir cada oração. Nossa próxima reunião juntos será no dia 6 de novembro, uma segunda-feira à noite,